Rotai, Rádio Serviço. Família Tupi, no domingo passado, aqui no Rádio Serviço Saúde, nós falamos sobre a fibromialgia. E hoje, dando sequência ao tema sobre dores, o assunto é dores nas costas. Um problema sério que é a segunda maior causa de afastamento do trabalho. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar mais uma vez ao vivo com o chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado, meu amigo, grande tricolor, Dr. Silvio Provenzano. Mais uma super entrevista aqui no show do Heleno Rotai. Bom dia, bom domingo e ainda é tempo de desejar feliz ano novo, amigão. Para você também, Heleno, para a família Tupi, um beijo. Claro que é tempo, sempre é tempo de desejar um feliz ano novo. Isso. Desejar felicidade para os outros sempre tem hora. É verdade. Então, para começar, doutor Silvio, quais as principais causas das dores nas costas? Em primeiro lugar, dor nas costas, né, popularmente conhecido como lumbago, coluna travada. Tem uma série de termos que são utilizados para isso. É aquela dor que acomete na coluna. Lembrar que a coluna vertebral é constituída por 33 corpos vertebrais e a parte final da coluna, coluna lombar e sacra, é a parte que é próxima da bacia. Você tem ideia, Heleno? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é a segunda causa mais comum de ida às emergências e a atendimento médico é a dor da coluna. Perde para dor de cabeça. Então é uma coisa muito comum. Aproximadamente 80% da população em algum momento de suas vidas vai ter uma crise de coluna na região lombar. E no Brasil, estima-se em torno de 50 milhões de pessoas. Então nós estamos falando de uma coisa que certamente nosso ouvinte está dizendo, caramba, eu tenho isso, estou interessado em ouvir. Então a gente vai conversar um pouco, até porque existem maneiras da gente prevenir esse tipo de crise, né? É questão de postura, de atividade física, a gente vai ter tempo para falar sobre isso. Exatamente o que eu ia perguntar. A postura errada pode causar essas dores, doutor Silvio? É uma das principais causas, Heleno. Você falou da fibromialgia, que nós conversamos a esse respeito na semana passada. Eu disse que acometia entre 2% a 3% da população. Eu acabei de falar que dor nas costas acomete 80% das pessoas. Postura errada é uma das causas. Carregar peso de forma errada. A pessoa normalmente ela flexiona o tronco para carregar um peso, quando na verdade ela deveria dobrar as pernas, flexionar os joelhos, manter a coluna numa posição ereta e levantar o peso. Mesmo em locais de trabalho onde carregar peso é uma constante, e aí você tem a chamada lombalgia ocupacional, deve ser dada orientação aos funcionários para que eles levantem os pesos, as cargas da forma correta. Isso evita um absenteísmo, né, uma falta ao trabalho muito grande. A lombalgia é uma das principais causas de licença médica e o prejuízo que o país tem com dias não trabalhados devido à dor nas costas é muito grande. Uma simples orientação, olha fulano, você não está flexionando a tua perna para poder levantar o peso, você está dobrando a coluna, você força uma musculatura que tem em volta da coluna que normalmente não é utilizada e ela vai ficar dolorida. E aí a pessoa normalmente melhora só com repouso. Então, aquele indivíduo que sabe que fazendo repouso, ele vai ter uma melhora. O analgésico simples é suficiente. E o que a gente percebe por parte da população, até por conta de um certo desvirtuamento da medicina, já chegam nas emergências querendo fazer ressonância para ver o que tem na coluna. Raramente exame de imagem é necessário para se fazer um diagnóstico adequado. A história clínica, há quanto tempo começou essa dor? A partir de que movimento que você fez? Às vezes é aquela partida de futebol, aquela virada, enfim. Isso aí é o suficiente, uma medicação simples pode corrigir, além da orientação para que seja evitado. O excesso do peso corporal está associado à dor nas costas, portanto uma dieta que leve o indivíduo a perder peso ajuda. O sedentarismo, por quê? Porque o sedentarismo ele se liga a uma flacidez muscular e quanto mais flácido estiver a musculatura em volta da coluna, mais sujeita a esse tipo de problema ela se torna.
Portanto, exercícios físicos regulares, se possível, sob a supervisão de um especialista, porque tentar levantar um peso na academia sem você saber exatamente como é, acaba provocando também a lombalgia. Então é importante que você tenha esse tipo de orientação. Doutor Silvio, muita gente reclama, muita gente diz que no período mais frio tem mais esse tipo de problema. Dei um mau jeito aqui nas costas, de repente dormi de mau jeito, ou fiz um movimento brusco. Isso realmente acontece no período mais frio, né? Com o maior número de casos, né? Até porque no frio, normalmente, a musculatura está um pouco mais contraída. Mas você falou uma coisa muito interessante, a questão de você, ao se levantar, ter dor nas costas. Até a forma como a pessoa se levanta da cama pela manhã pode provocar uma crise de dor nas costas. A questão da gente estar sentado, né, Helena? Nós hoje, por conta da necessidade do uso do computador, do mouse, nós muitas vezes passamos horas entretidos e absortos pelo nosso trabalho em posições inadequadas. Naquele momento que você levanta da sua cadeira, trava tudo. Isso uma vez aconteceu comigo a nível de consultório. Estava lá atendendo, não sei exatamente quantas horas. Quando eu fui me levantar, travou, que eu caí sentado de novo na cadeira. Então isso acontece com todo mundo. E tem a questão da idade, né? Infelizmente, envelhecer só é a melhor alternativa. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, os nossos corpos vertebrais também vão envelhecendo e sofrendo um processo de degeneração. Esse processo de desidratação dos corpos vertebrais leva a uma reação da parte óssea que leva aos osteófitos. Que palavrão é esse? É o bico de papagaio, gente. Aquela artrose da coluna que é praticamente inevitável a partir de uma determinada idade. E isso também contribui para o aparecimento da dor nas costas, da lombalgia. E bico de papagaio, é verdade, muita gente tem esse tipo de problema e incomoda pra caramba, e às vezes a pessoa fica anos e não consegue resolver, doutor Silvio. Mais nada que atividade física regular, a RPG, a fisioterapia não possam ajudar a melhorar esse tipo de sintoma. Então, na realidade, não é um problema, é um problema comum, mas não é um problema insolúvel. Hérnia de disco é a mesma coisa que bico de papagaio ou é diferente? Nananina não. Não. A hérnia de disco, ela é devido a uma protrusão que comprime a raiz nervosa. O bico de papagaio é o crescimento de uma estrutura óssea que vai compensar a desidratação do corpo vertebral. Caracteristicamente, quem tem o problema do bico de papagaio, falando a linguagem comum, Helena, normalmente tem isso quando fica muito tempo de pé. Quando fica numa determinada posição muito tempo, acaba tendo dor nas costas. A hérnia de disco, caracteristicamente, quando o indivíduo se deita, é o contrário do que a gente vê com o bico de papagaio, a dor piora. Por quê? Porque na posição deitada, aumenta a pressão dentro do eixo da coluna e os corpos vertebrais servem para proteger, aproveitando a deixa, uma estrutura extremamente importante que é a medula espinhal, que faz a conexão do cérebro com o restante do corpo. Então, essa é a função principal da coluna, é dar proteção a essa estrutura tão nobre do organismo do ser humano. E quando você tem uma compressão sobre a raiz nervosa, principalmente na região do ciático, essa dor nas costas, que comumente piora na posição deitada, conforme eu acabei de falar, ela provoca uma extensão da dor para o membro inferior, seja o direito, seja o esquerdo, na dependência de qual raiz nervosa está sendo comprimida. Essa dor costuma se acompanhar de uma sensação característica de formigamento. O pessoal sempre pergunta, né? Então, com uma hérnia de disco, vou ter que operar? Vou ter que fazer isso, fazer aquilo? Você, na realidade, precisa da orientação adequada. O exame clínico, normalmente, é muito mais do que suficiente para permitir o diagnóstico, sem que outras medidas precisem ser tomadas, e a correção postural para permitir. Cirurgia para hérnia de disco é só numa situação onde há o sofrimento da raiz nervosa e existem exames especializados que permitem ao médico, preferencialmente o neurocirurgião, se bem que existem muitos ortopedistas especializados em cirurgia de coluna, e havendo indicação de que há o sofrimento do nervo, a chamada laminectomia, a cirurgia de descompressão, para tirar o sofrimento sobre aquele nervo e evitar que no futuro aquela pessoa venha a ter problemas mais graves devido à compressão da raiz nervosa. Certo. Nosso tempo está terminando, doutor Silvio, mas para encerrar, já que o senhor falou em atividade física, né? Normalmente a pessoa vai à academia, tem esse tipo de problema. Que exercício vai ser mais indicado para quem tem esse tipo de problema? Na crise aguda, nenhum. Por favor, se você está com crise de dor nas costas, evitar atividade física. Agora, nos intervalos das crises, uma atividade física sob orientação, caminhar na esteira,
Trabalhar exercícios isométricos, a musculação sob supervisão de um profissional especializado, de modo a permitir que haja um reforço da musculatura da região das pernas e da região da coluna lombar. Isso é muito importante. Agora, Heleno, pegando uma dica, você sabe que a dor nas costas, que acomete tanta gente, ela também provoca prejuízos de natureza psicológica. Imagina a gente tá doido para aquela pelada que a gente vai ter logo mais, e a gente com aquela dor nas costas, o doutor Silva acabou de falar que a atividade física não é recomendável. Já vou perder minha pelada. Isso baixa a autoestima, provoca ansiedade, uma certa depressão, e tudo isso contribui para o agravamento da dor. Perfeito. Doutor Silvio Provenzano, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Bom dia, bom domingo e mais uma vez, feliz ano novo, amigão. Feliz ano novo, um estilo de vida saudável para toda a família Tupi. Prevenir é melhor do que remediar. Saúde começa com educação. Bom 2015 para todo mundo. Abraço, querido. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.